reprogramação para relembrar que você é filho, para relembrar os direitos que foram adquiridos na cruz em seu favor. Essa reprogramação, ela passa por esse processo de eu repensar, de eu refletir, de eu reimaginar, de eu reconstruir o meu modo de pensar. Todos os dias eu tenho que submeter o meu eu à vontade de Deus. Todos os dias. Não é um dia foi salvo, aceitou, levantou a mão, foi lá na frente, me converti, glória a Deus, tá, aleluia, e está resolvido a vida. Não está. Não está. Todos os dias tem algo novo. Todos os dias nessa intimidade, nesse relacionamento com o Pai, há algo novo a ser reformulado. Todos os dias passando por essa reprogramação da mente, que vão consentir com as minhas atitudes melhores, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Paulo vem dizer isso, transformarmos, reprogramando a nossa mente, começa aqui. Um outro texto, um outro milagre de Jesus, mais uma vez, uma das suas provocações. Jesus provocou todo mundo, né? Provocou Pedro naquele milagre da pesca. O camarada tinha pescado a noite inteira, e Jesus fala, lança de novo a rede. Jesus, essa hora, nem tem mais peixe. Veja, reprogramando a mente. Reprogramando a mente. Para aprender a agir de maneira contrária àquilo que era costumeiro para nós. Reprogramar a mente é você ser convidado pelo Espírito Santo intimamente a pensar de maneira diferente. Aquilo que era comum para você talvez não seja mais tão comum no culto racional e agradável diante de Deus. Aquilo que para você podia ser algo tranquilo e cotidiano e costumeiro, que você estava conformado, talvez não seja a forma. Está tudo bem, está tudo certo. Talvez não esteja tudo certo. E aqui entra a personificação ou a personalização da ministração para cada um de nós. O Espírito Santo fala com você o que precisa ser reprogramado na tua vida. Glória a Deus. Ele está falando comigo aqui, está ardendo comigo aqui. Eu tenho certeza que está ardendo com você também. Aleluia. Reprogramar a mente, o primeiro passo para uma renovação completa do bem-estar, da forma de ver, para viver a vontade de Deus. Reprogramar a mente, dizia eu num texto em que Jesus, lá em Mateus, encontra um paralítico que é trazido a ele. É trazido um outro paralítico, levam lá diante dele e tal, não sei o que lá, e Jesus diz assim, lá no texto diz assim, que Jesus olhando para ele, diz, cheio de gente perto, lá, paralítico, Jesus chega para ele assim, perdoados estão os teus pecados. Aí todo mundo olha, o cara está sem andar, cheio de dificuldade. Conseguimos trazê-lo na presença de Deus, diante de Jesus, na presença de Jesus. E aí Jesus fala para ele, ao invés de falar para ele que está curado, fala para ele que perdoado está o pecado dele. Olha Jesus provocando uma reflexão e uma mudança de mente em todos eles. Metanoia. Uma mudança completa. Sabe o que Jesus está dizendo? Aí depois, né, só para completar o exemplo aqui do milagre. Aí passando isso, Jesus fala assim, né? Jesus vendo, diz o texto. Vendo Jesus que eles ficavam arrazoando em seus corações, quem que é ele para dizer que pode perdoar pecados, não sei o que lá, sabendo que eles estavam pensando assim, acho que Jesus pensa assim, ai meu Deus, que paciência, Senhor. Só me deu cada pessoa para estar do meu lado, misericórdia. Ai, só eu mesmo, acho que ele pensa, né? Só Jesus, né? Só eu mesmo. Sei lá. Aí Jesus fala assim, sabendo que eles estavam arrazoando, então ele diz, olha, para que saibais que eu sou filho de Deus e que tenho poder para perdoar pecados e mexer com a mente de vocês, toma o teu leito, levanta, anda, sai daqui, vai, sai. E aquele homem sai curando. Sabe o que esse texto diz? A maior cura
que eu e você precisamos não é no nosso exterior. Ela começa no nosso interior. Todas as vezes que passamos por um processo de cura emocional, uma reprogramação da nossa mente, automaticamente o nosso corpo vai fluir essa unção de adoração, essa unção de filho, e nos libertar dos males que nós vivenciamos. Não é o inverso. Não começa pelo milagre. E Jesus pode fazer isso a qualquer hora. Mas Paulo está dizendo, reprogramação da mente, tudo começa por ali. A cura do corpo começa pela transformação da mente. Ele diz para aquele homem, você não é mais cativo do pecado, você não é mais escravo do pecado, você não precisa mais ter uma vida dessa forma, agora você precisa ter uma vida de arrependimento e libertação do pecado. Ok, primeiro ponto, reprogramou a mente, já estou compreendendo isso, pastor. Deus já está falando comigo aqui, estou já no meu processinho de reprogramação da minha mente, está ficando claro, e agora? Segundo passo, tomar posse. Tomar posse. Repete comigo, tomar posse. Tomar posse. Primeiro, repete, reprogramar a mente. Segundo, tomar posse. A necessidade de tomarmos posse deste posicionamento de vivermos como filhos para sermos de volta recebidos na paternidade que deixamos num dado momento. E não basta reprogramarmos a nossa mente e entendermos, é verdade, sou filho, está tudo resolvido. Porque uma coisa é o direito de propriedade, outra coisa é o direito de posse. Certamente você já presenciou algum noticiário de eventos, situações de reintegração de posse. Quem já ouviu esse termo? Reintegração de posse. Se dá normalmente nessas grandes corporadoras, de modo geral, construtoras, compram determinados terrenos, ou alguém compra um prédio que estava abandonado ou coisa parecida. A pessoa vai lá, ganha direito sobre a propriedade, comprou, pagou todos os tributos, aquela propriedade é dele. Acontece que aquela propriedade, por estar abandonada por muito tempo, ela foi invadida. Amém? Está fazendo sentido para você? Então ela foi invadida. Tem gente morando lá. Gente que não é dono da propriedade. Gente que não tem o direito sobre aquela propriedade, mas está ocupando aquela propriedade. Tomar posse nesse processo, que é um processo legal, de reintegração de posse, o dono que tem a propriedade, ele tem lá a escritura com o direito dele, esta propriedade é minha, sai daí quem tiver que sair, porque eu vou agora fazer o que eu quiser com o meu terreno, com a minha ocupação, com a minha casa, não estou nem entrando em aspectos sociais aqui, amém? Me dá aí de volta que esse lugar é meu, eu tenho propriedade, está aqui, eu comprei, eu paguei, eu quero. Ele é reintegrado na propriedade, ele assume a posse. Então uma coisa é eu e você sabemos que nós temos propriedade, uma escritura como filhos de Deus. A primeira, o capítulo é esse, é eu entender que o meu nome está escrito no livro da vida. O teu nome está escrito no livro da vida. Você tem esta herança por direito. Você tem essa escritura. Sou filho. Está carimbado. Sou filho. Tem uma marca da promessa em você. Aleluia. Sou filho. Outra coisa é você assumir, reassumir a posição de filho. Porque o filho pródigo deixou o lugar dele e alguém poderia estar ocupando o lugar dele. Então outra coisa é tomar posse de volta, tomar posse do lugar que lhe foi conferido. Tome posse do direito que lhe foi conferido como filho. Para você vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa tomar posse da herança de filho que lhe foi conferida. Tome posse. Pegue de volta o que é seu. Diz lá
1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. As coisas começam a acontecer de maneira diferente na tua vida. Quando você se posiciona, quando você toma posse do seu lugar, do seu ambiente de filho, de vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Repete comigo: reprogramar a mente. Reprogramar a mente. Tomar posse. Tomar posse. Manter ocupado. Manter ocupado. Quero concluir já aqui com você a mensagem. Manter ocupado. Se eu não adianta eu reintegrar a posse. Não apenas adianta eu ter a propriedade escriturada. Um papel escrito e colado na frente da casa abandonada não vai impedir ninguém de invadir aquela casa novamente. Ah, mas está aqui, ó. Eu vou colar bem grandão aqui, ó. Vou fazer até ampliar. Um papel colado na porta não vai impedir que outros venham invadir. Mas um selo da presença do Espírito Santo, este sim, lá na época dos judeus, os primeiros cristãos, diz lá no texto de Êxodos, quando aquele povo estava cativo lá, vivendo no deserto, vivendo como cativeiro do deserto, cativeiro do Egito, cativo no povo do Egito, e que Deus foi lá para libertá-los. No último das pragas, das 10 que foram manifestas, naquele último ato de propriedade e de tomar a posse, foi dada a orientação aos filhos que pegassem o sacrifício de um cordeiro e passassem no batente das portas. Marcasse com sangue. Aquele sangue marcado nas portas dos filhos era o selo. O anjo da morte, quando passasse em volta daqueles que estavam selados com o sangue, diz o texto que o anjo da morte passava direto, não entrava, porque o selo da marca do sangue dava esta autoridade, esta autonomia, esta propriedade de filho. Manter ocupado o ambiente, o lugar, significa ocupar a sua mente com coisas que vêm do alto. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Louvor com reverência, pode subir. Estou encerrando já a palavra. Continue nessa atmosfera de adoração. Buscai as coisas do alto. Em Filipenses, Paulo vem dizer que quando a gente reprograma a nossa mente, quando a gente toma posse da nossa posição de filho e entende isso, eu preciso manter a minha mente ocupada o tempo todo. Porque se eu sair dessa posição e ficar vazia, certamente vão invadir novamente. Para eu manter essa minha mente ocupada, eu tenho que buscar as coisas do alto. E ele diz lá numa carta também aos Filipenses agora, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 8. Anota aí para você ler depois de casa esse versículo mais uma vez. Filipenses 4, 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu vou repetir. Olha o que tem que ocupar o vosso pensamento, o nosso pensamento. Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E um alerta da necessidade de mantermos ocupado se encontra lá em Lucas capítulo 11, versículo 24, Jesus dizendo para a nação que o acompanhava, para as pessoas que o acompanhavam, a respeito da estratégia de Satanás. Olha o que diz o texto, Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra a casa varrida, organizada, ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Às vezes os cristãos brincam de ser cristãos, mas o diabo não brinca de ser diabo. Eu quero que essa mensagem do teu coração venha produzir uma reflexão muito séria a respeito da tua entrega, a respeito de o que tem conduzido a tua mente, o que você tem levado diante de Deus como seu sacrifício, como a sua entrega. Reprogramação da mente todos os dias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos todos os dias pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele aplique no seu coração esta palavra e estas verdades, que Ele te instrua, te oriente, discernimento na renovação, na reprogramação da tua mente, para que você, como filho, na condição de filho, tome posse da tua condição de filho, nessa reprogramação, e experimente a vontade de Deus para a tua vida, que não é nada melhor do que boa, perfeita e agradável. Se você recebe esta palavra, glorifica ao Senhor e coloque-se de pé.